E queremos falar nessa noite sobre perdão. Tema bem curto, né? Perdão. E o nosso texto que nós queremos falar sobre perdão é um texto um pouco diferente. Pelo menos eu não lembro de ter ouvido uma mensagem sobre perdão neste texto. E nós vamos então lá para Lucas capítulo 15, versículo 21 ao 24. Lucas capítulo 15, versículo 21 ao 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Lucas 15, versículo 21 ao 24, nos diz o seguinte: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Cada um de nós precisamos realmente ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos de um toque fresco do Senhor, Pai. Caso haja algum rancor, alguma mágoa, Senhor, em nossos corações, o Senhor possa estar tirando nessa noite e possamos sair daqui leve e em paz, tanto com o Senhor quanto com os homens. Em nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, então em Lucas capítulo 15, a partir aí do versículo 11, nós encontramos a parábola do filho pródigo. O texto, ele faz uma analogia entre Deus e a humanidade, no qual então ele, ou seja, Deus, ele é representado neste texto pelo Pai, e o Filho é representado, nós somos representados pelo Filho, principalmente o filho pródigo, o filho esbanjador, para você que não sabe o que significa a palavra pródigo, esbanjador, porque ele pegou o dinheiro do pai e esbanjou, gastou à toa, com prazeres momentâneos, acabando com todo o dinheiro aí da sua herança. Mas nós vemos aqui também um ensinamento, ou vários ensinamentos muito claros a respeito do verdadeiro perdão. A gente sabe que está falando aqui sobre o perdão de Deus para com o homem. E por isso tem bastante ensinamento sobre o perdão, porque a Bíblia é clara também em nos dizer, em outros textos, se nós não perdoarmos os outros, como Deus nos perdoa, nós não vamos receber o perdão de Deus. Então, embora seja algo para algumas pessoas levado com descaso, é algo muito sério. Porque a mágoa ou o problema com uma pessoa pode trancar portas para várias bênçãos de Deus. Aliás, a oração nem será ouvida. Nós não vamos pregar em outros textos, estamos aqui, mas só dando uma palhinha sobre o que a Bíblia diz em outros lugares. Mas o que podemos então aprender aqui, neste texto, a respeito do verdadeiro perdão, analisando então a reconciliação deste pai com seu filho rebelde. Lembrando que aqui é uma história fictícia, que Jesus inventou e contou, para ensinar, parábola, a maioria das parábolas são isso, histórias fictícias,
algo comum da vida, que todos conhecem, todos sabem, ou pessoas já passaram por isso, e Jesus usava para ensinar um ensinamento celestial, um ensinamento doutrinário, um ensinamento de Deus. Então ele usava coisas simples para ensinar algo um pouco mais difícil de entender com respeito às coisas celestiais. Então, só para os irmãos entenderem, né? Não é uma história real, mas nós vamos aqui ter como se fosse uma história real, porque essas coisas acontecem até hoje. Até hoje, tem filhos rebeldes que dão prejuízo aos pais, saem pelo mundo, assomem, né? E depois voltam, né? Se arrependem e voltam. Não estou dizendo que é igual essa história, mas histórias relacionadas. Mas, primeiramente, com respeito ao perdão, queremos ver aí os pecados do filho pródigo. Os pecados do filho pródigo. O filho pródigo aqui, ele se rebelou, primeiramente, contra a autoridade do pai. Se você ler aí, o versículo 12 ao versículo 14, eu não vou ler por causa do tempo, mas você fique à vontade. Você percebe aí que ele se rebelou, né, pela sua atitude de querer pegar a herança, de querer aí pegar uma herança antes, né, do pai morrer. Eu sei que naquela época era algo até, de certa forma, normal. Mas o problema é que ele pegou a herança e saiu pelo mundo e acabou com tudo. Dinheiro que foi talvez ganhado aí durante anos, ele gastou em pouco tempo. Dinheiro que foi ganhado com suor, com muita dificuldade, com muita luta, pelo seu pai, a sua família, o seu outro irmão que ele tinha, e ele esbanjou, né, isso com falsos amigos, com drogas, com farra, talvez com sexo ilícito e outras coisas mais. Gastou em pouco tempo. Então, este filho, ele se rebelou, um dos pecados dele é porque ele se rebelou contra a autoridade de seu pai. Ele não se submeteu à autoridade do seu pai, porque não era desejo do seu pai que ele fizesse essas coisas. Mas esse filho pródigo também se rebelou contra os ensinamentos do pai. Porque a Bíblia é clara em dizer aí, que mais para frente, ele se arrepende e ele lembra de quem? Não só do pai, mas ele lembra de Deus. Ou seja, ele recebeu ensinamentos sérios, ensinamentos fortes a respeito de Deus. E ele se rebela contra todos esses ensinamentos que recebeu do seu pai. Outro pecado também do filho pródigo é que ele se deixou atrair pelos prazeres do mundo. O mundo é atraente. E o diabo, ele é craque em colocar o mundo como atraente. O problema é que muitas coisas do mundo que é atraente no momento vai causar problemas futuros, e isso o diabo não mostra. Então esse filho pródigo desse pai, ele se deixou atrair pelos prazeres do mundo. Ele viu os outros, né, que talvez não tinham ensinamentos como ele, não tinham um lar estruturado como ele tinha, e faziam coisas horríveis aí pelo mundo. E ele quis, né, conhecer, mas por que eu não posso? Por que meu pai não deixa? Então ele se sentiu atraído pelos prazeres do mundo, outro pecado desse filho pródigo. O filho pródigo também pensou só em si mesmo e nos seus desejos carnais. Ele não pensou como foi ganho aquele dinheiro, ele não pensou em como ficou o coração daquele pai amoroso, ele não pensou o problema que ele iria arrumar com seu outro irmão, que também fazia parte da família, também foi do seu suor que ganharam aquele dinheiro, trabalhando naquela fazenda. Então ele pensou só em si, ele foi realmente alguém egoísta. E a maioria das pessoas que pecam com pecados carnais, pecados de prazer, prazer carnal, seja aí sexo ou outras coisas, ele é egoísta. Ele pensa só em si. E esse filho pródigo não foi diferente. E o último pecado que queremos alistar aqui desse filho é que ele esbanjou, ele desperdiçou a herança do pai. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre finanças. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas também a Bíblia fala sobre nós
cuidarmos bem dos nossos bens para podermos ter, para ofertar, dizimar, ajudar outras pessoas carentes, ajudar principalmente irmãos. Então a Bíblia fala muito sobre cuidar muito bem do dinheiro. E quando uma pessoa não sabe cuidar, quando essa pessoa esbanja, gasta à toa, isso é pecado. Então todos esses pecados o filho pródigo cometeu contra a sua família, contra Deus, logicamente, contra a sua família, contra o seu pai. Segundo lugar, o arrependimento. O arrependimento. Esse filho pródigo lembrou da vida anterior ao seu pecado. A Bíblia não fala tudo, mas provavelmente aí ele lembrou das suas regalias que ele tinha. Ele lembrou talvez da sua comunhão gostosa que ele tinha com seu pai. Ele lembrou talvez aí do carinho do pai, do amor do pai para com ele. Ele lembrou até mesmo de como os servos do seu pai eram bem tratados. Imagina ele que era filho. Mas o pecado veio e tirou tudo dele. Com uma promessa, né? Eu vou te satisfazer, mas não satisfez. Talvez momentaneamente. E ele foi parar, conforme aí nos versículos 17 ao 19, né? Dinheiro acabou. Os amigos foi cada um para um lado, porque ele estava ali por causa do dinheiro. Ele foi parar num lugar para cuidar de porcos. Sendo judeu era uma abominação, até mesmo ficar perto de porcos. Mas ele foi cuidar de porcos. E mais do que isso, ele sentia fome. Ele sentia fome ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Naquela época não era igual hoje, né? Era uma comida diferente, não era tão nojenta como hoje. Mas ainda assim, era comida de porcos. Ele lembra então, o arrependimento começa com ele lembrando da vida anterior. Olha o que eu fiz da minha vida. Olha o que eu tinha. Ele também quis voltar para a vida que tinha antes. Ele não só lembrou, mas ele, olha, eu quero voltar a ter isso. Eu quero voltar a estar com meu pai. Eu quero voltar a estar com a minha família. Eu quero voltar a trabalhar na fazenda. Eu quero voltar para onde eu era feliz e não sabia. Depois ele se convence, né, de que havia pecado. Não só há um desejo de querer voltar àquilo que era antes, mas ele reconhece, irmãos, que ele cometeu pecado, que ele errou, que ele fez o que não agradava nem a Deus e nem ao seu pai. O arrependimento sempre tem que ter o reconhecimento do pecado. Algumas pessoas que pecam contra as outras, elas não querem reconhecer que pecou. Isso é um grande problema. O filho pródigo estava disposto a ser humilhado pelo pai. Isso é arrependimento, irmãos. Isso é arrependimento. Quem aqui gosta de ser humilhado? Levanta a mão. Ninguém, eu sei. Nem eu. Mas quando você peca, e quando você reconhece, olha, eu pequei, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito nada disso, você está disposto, você é disposto a se humilhar para pedir perdão e consertar as coisas. E ele estava disposto a isso, porque ele falou, ele pensou ainda, né? Ele ainda está pensando, né? Olha, eu vou lá, eu vou pedir para o meu pai me fazer como um de seus servos. Que humilhação, hein? O filho do fazendeiro vivendo como um servo. Que humilhação, que ele estava disposto a aceitar. Por quê? Porque houve arrependimento. E o filho pródigo, então, tomou uma atitude e foi a seu pai. Eu já preguei várias vezes nesse texto e sempre eu digo a mesma coisa quando chegamos aqui. Nós muitas vezes somos muito bons em pensar, olha, eu tinha isso, agora eu não tenho, olha, eu gostaria de voltar a ter isso, ou eu estou nesse pecado, eu quero sair disso, ou eu quero melhorar minha vida espiritual, e a gente pensa, mas não faz nada.
não há uma atitude. Se aquele filho pródigo, ele pensasse tudo isso, até mesmo tivesse um certo arrependimento, mas continuasse ali cuidando dos porcos, não resolveria nada. Então ele tomou coragem, olha, eu vou na casa do meu pai, e eu vou me submeter a ele, o que ele falar que vai fazer comigo, eu vou me submeter, eu estou arrependido. Terceiro lugar, as palavras. As palavras. O filho pródigo, aí conforme o versículo 21, ele confessou o seu pecado. Quando há um problema entre duas pessoas, quando alguém peca contra outra pessoa, e até mesmo contra Deus, e a pessoa não reconhece, primeiro reconhece, né, que pecou, e não quer confessar, não quer abrir, não quer dizer em voz alta, olha, eu pequei, eu não devia ter feito isso, eu errei, eu desagradei a Deus, eu traí a sua confiança. As pessoas são orgulhosas para não confessar. Esse filho pródigo, ele chegou em seu pai e confessou o seu pecado. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, pai. Sabe, o filho pródigo, ele não acusou o pai de nada. Aquele pai era perfeito? Não, era um homem comum. Estamos aqui imaginando histórias, né, de pessoas reais. No caso, a história aqui é fictícia, mas Jesus contou para nos falar sobre histórias reais e, logicamente, ensinar uma mensagem celestial. Mas, pensando num pai, é um homem comum. Com certeza ele cometeu erros com aquele filho. E aquele filho chegou e não falou, pai, mas eu só fiz isso porque o senhor me prendia muito. Pai, eu só fiz isso porque o senhor pegava muito no meu pé. Eu só fiz isso, pai, porque o senhor não deixava eu sair com os meus amigos. A maioria das pessoas que quer consertar algo com alguém, muitas vezes ela chega e fala, eu errei, eu pequei, mas você também. Se você não tivesse, eu não tinha feito isso. Se não tivesse feito, eu não... Isso não é pedir perdão. Ele chegou e falou, pai, eu pequei. Cometi pecado contra Deus, contra o céu, contra o Senhor. Eu pequei. O filho pródigo não se justificou, como eu disse, né? Ele não colocou, olha, eu só fiz isso por causa disso. Apenas confessou. Ele se humilhou perante o pai. Ele se humilhou, irmãos. Pedir perdão é uma forma de se humilhar. Quando você pede perdão, você está se humilhando. Os orgulhosos não conseguem pedir perdão. Porque são orgulhosos. Eles não conseguem ficar por baixo. Eles não conseguem se colocar embaixo dos outros a ponto, olha, eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito isso. Me perdoa. Pronto. Os orgulhosos não fazem isso. Sim, alguns podem fazer da boca para fora, né? Alguns podem fazer, tipo assim, fala, mas lá no coração não é nada daquilo que está falando, né? Mas ele se humilhou. E por que ele se humilhou? Porque nós já vimos, porque ele se arrependeu. Há um genuíno arrependimento, então ele está querendo consertar as coisas. E o filho pródigo se colocou como um réu perante o seu pai. Ele se colocou como um culpado, como digno de julgamento, digno de ser realmente julgado e até mesmo condenado. Olha, realmente você pecou, você não devia ter feito isso, você não é mais bem-vindo aqui. O pai teria todo o direito de fazer isso. E ele sabia que poderia acontecer isso. O que ele pensou no seu coração? Eu vou lá, eu vou pedir para que ele me faça um dos seus servos. O pai poderia não querer, ó, não quero você mais aqui não, meu amigo. Você não é mais meu filho. Quantos pais fazem isso, não é verdade?
Então ele se colocou como réu. Isso é arrependimento, isso é querer consertar as coisas com a pessoa com quem você pecou, com quem você errou. Infelizmente, muitas pessoas não querem fazer isso. Muitos cristãos são orgulhosos, coração duro, não conseguem se humilhar, não conseguem pedir perdão, mas tem outros também, como nós vamos ver, não conseguem perdoar também. A atitude, em quarto lugar, a atitude de quem perdoa. O pai, ele não acusa o seu filho, como até eu já brinquei, né? Eu já ilustrei com algumas frases. De forma alguma, o filho chega quebrado, arrependido, se humilhando. De forma alguma, o pai pisa mais nele, né? Ele já está todo quebrado. Muitas vezes as pessoas chegam quebradas, pedem perdão, falam, olha, eu errei, eu pequei. E aí os outros agora estão por cima, né? Porque o outro pediu perdão, opa, agora eu estou com a razão, aí pisa mais ainda, né? Realmente, você pecou mesmo, você não devia ter feito isso mesmo. Mas isso não fala, irmão. Isso não se fala numa atitude de perdão. Mais do que isso, o pai, o que ele fez? Ele não acusa o seu filho de nada, embora esse filho tenha desperdiçado uma grande parte do seu dinheiro, que ele gastou anos para conseguir. Ele não acusa de nada, ele não lembra de pecados passados daquele filho, ele não lembra, lembra também aquele dia que você me respondeu? Lembra também aquele dia que você não foi trabalhar? Aquele dia que você brigou com a sua mãe? Quando duas pessoas vão reconciliar, aí uma pede perdão, a outra já quer colocar aquele... Né, no casal acontece muito isso, né? Aí tem uma lista. Lembra, aquele dia lá também, né? Lá, você fez aquilo lá também e vai trazendo a lista, né? Ele não lembra de pecados passados. Esse pai também não coloca uma condição para perdoar. Tá bom, filho, eu perdoo. Só se você prometer que eu nunca mais vou fazer isso. Isso é perdão, irmãos? Mas quantas vezes nós fazemos isso? Deus coloca isso para você? Quando você peca, você chega em Deus, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isso, eu errei, Senhor, me perdoa. Aí Deus fala, tá bom, eu te perdoo, mas só se você fazer isso, senão eu não vou perdoar não. Ele não colocou nenhuma condição, e muitas vezes quando as pessoas, até crentes, né, vai resolver algum problema, colocam condições. Eu te perdoo, mas só se você fazer isso e isso. Senão, não tem conversa não. Isso não é perdão. Mas o pai, o que ele faz? Ele não acusa o seu filho, ele não lembra de pecados passados, com certeza o seu filho tinha outros pecados, ele não coloca nenhuma condição para o seu filho para poder perdoar, ele não fala nada, ele apenas abraça, né? Essa aqui me emociona, porque os irmãos já viram pregar várias vezes, né? Nesse texto, não sobre perdão, mas eu fico imaginando, aquele pai, talvez todo dia, está ali no portão, olhando, será que é hoje que meu filho vai voltar? Será que é hoje? Porque quando o filho está voltando, o pai está no portão, e ele olha, e ele reconhece o filho, e corre em direção ao filho. E ele chega, o filho já fala toda, né, já confessa ali, e ele não fala nada, já abraça e beija o seu filho, revelando o que, irmãos? Revelando o que estava no seu coração. Pastor, o que estava no coração desse pai? Perdão. Algumas pessoas perdoam mesmo antes da outra pedir perdão. E quando a outra talvez chega e pede perdão, o coração já está em paz, já está limpo, irmão, já perdoei faz tempo, não tem mais nada não, está tudo em paz.
Mas ele abraça, beija, revela o seu coração para o filho, que o perdão já existia. É interessante, né? O filho pensando, olha, eu vou pedir que faça um dos servos dele. Mas já existia perdão e ele nem sabia. O pai se alegra em perdoar, mostrando isso com obras. Irmãos, quando o perdão é genuíno, há obras por trás. Algumas pessoas dizem na frente de outras, eu te perdoo, tudo bem. Depois nunca mais se falam. Depois nunca mais se encontram. Isso não é perdão. Isso é só um acerto de contas, né? Tipo assim, tá acertado, tudo bem, mas você para um lado e eu para o outro, tá bom? Isso não é perdão. Mas o pai, ele se alegra em perdoar, o perdão traz alegria, e ele mostra com obras, ele manda trazer roupas, não é? Aliás, deixa eu passar para o quinto ponto, né? A revelação após o perdão. A revelação após o perdão, é aí que nós vamos ver, ou vai ser revelado se realmente houve um perdão genuíno. O que o pai faz? Quando o filho chega, pede perdão, ele abraça ele já com o coração aberto, já havia perdão, ele chama pessoas. Ele já se torna público o perdão. Servos, traz o bezerro cevado, traz roupas, traz um anel, traz sandálias. Ele faz com que o seu perdão se torne público. Ele faz com que todos saibam que aquele filho está perdoado. Como eu disse, o pai dá roupas, dá um anel e sandálias ao filho. O pai se alegra com seu filho fazendo uma grande festa. Alegria, irmãos. Perdão traz alegria. E interessante, não só alegria para os dois, aquele que pediu perdão e foi perdoado, quanto o outro que perdoou, mas traz alegria para as pessoas que estão em volta. Quando você sabe, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, vamos supor, só um exemplo, uma ilustração, isso não é real, mas vamos supor aqui que o irmão Josimar tem problema com o irmão Paulino, e todo mundo sabe. Aí depois o irmão Josimar e o irmão Paulino se reconciliam, isso traz alegria para todos. O perdão traz alegria todos que estão em volta, mas, por outro lado, também sempre tem aqueles que não querem perdoar. Quem era esse aqui na história? O irmão mais velho, né? Ele não quis perdoar. E quantos crentes são assim? Quantos crentes são assim? Não conseguem perdoar, não conseguem começar de novo do zero, não conseguem esquecer. A Bíblia fala que Deus, Ele não lembra dos nossos pecados. O que é isso, pastor? Deus esquece? Não, não é que Ele não esquece, mas Ele não traz à tona os pecados que nós cometemos. Nós temos o mau hábito, muitas vezes, no caso de não esquecer, é que nós sempre trazemos à tona, nós sempre lembramos daquilo e muitas vezes falamos sobre aquilo. Isso não é perdão. E o filho mais velho, ele não tinha nenhuma vontade de perdoar. Para o filho mais velho, o problema era muito sério. E realmente foi. O que seu irmão mais novo fez foi muito sério. Gastou todo o dinheiro da família. E agora chega aí e o pai perdoa de boa. E nós sabemos que o que a Bíblia está ilustrando aqui, o que Jesus está ilustrando através dessa história, é o que Deus faz conosco, irmãos. E mais do que isso, Deus não só perdoa pecados passados, mas os pecados que nós cometemos agora, no presente. O que a Bíblia fala sobre perdoar? Em um dia. Quantas vezes nós devemos perdoar um irmão em um dia só?
70 vezes 7, que dá quanto? 490 vezes num dia. Tem que ser muito craque em ofender o outro, né, para ofender uma pessoa 490 vezes em um dia. O que Jesus estava falando? Toda vez tem que perdoar. Toda vez. Mas alguns crentes são orgulhosos, não conseguem perdoar, não conseguem, também outros não conseguem pedir perdão, e por isso nós temos tantos crentes, desculpa a expressão, crianças. O que a criança faz quando está com raiva do outro? Estou de mal, nem lembro como é que faz, né? Alguém lembra aí como é que fazia, né? Não sei se as crianças fazem isso hoje, né? Vai fazer um negócio assim, estou de mal, né? Como é que é? Tá, mas o gesto, como é que é? Só que é interessante, né? Assim, age como criança, mas as crianças, elas falam que estão de mal, mas logo depois tá brincando de novo, né? Mas adulto, quando quer agir como criança, é pior, porque ele, tô de mal, e não volta não. Passa anos. Dá para imaginar passar anos com raiva de alguém? Concluindo, como está o seu coração, meu irmão? Como que está o seu coração? Há alguém, talvez que você tenha que pedir perdão? Há alguém, talvez que você tenha que perdoar e não conseguiu perdoar? Seu coração está limpo diante de Deus e dos homens? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguém que você precisa perdoar? E aqueles que você já perdoou? Perdoou de verdade mesmo? Voltou à comunhão que tinha antes? Houve alegria das duas partes? Tem manifestado esse perdão através de atos de amor, como aquele pai teve para com o filho, né? Dando roupas, o anel, sandálias, matando aquele bezerro cevado. Há um segredo aqui, né? O bezerro cevado, geralmente você prepara ele para uma festa, né, que você já está programado a fazer. Ou seja, ele está sendo alimentado para ser morto, né, numa festa, ficar bem gordinho. Quando o pai falou, traz o bezerro cevado, ele já estava esperando, meu filho vai voltar e nós vamos fazer uma grande festa. Ele já arrumou o bezerro, já estava pronto. Irmãos, nós estamos falando sobre perdão entre pessoas. Mas eu não posso também deixar de dizer que o maior perdão é o que Deus dá para nós. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Os anjos se alegram, Deus se alegra. O Senhor Jesus Cristo se alegra porque ele vê que o que ele fez na cruz do Calvário valeu a pena. Porque pessoas estão sendo salvas. Pessoas podem ter a redenção. Então, não só como está a sua vida com os homens, mas como está a sua vida com Deus. Você realmente é salvo? Você realmente recebeu a salvação? Você realmente tem certeza absoluta que vai para o céu? Se não, procure ajuda. Né? Converse com alguém que entende bem sobre o assunto e resolva esse problema. Procure ajuda. Se há alguém que você tem aí problema, vai até essa pessoa, conversa. Fala, olha, você me ofendeu nisso e eu estou magoado, eu quero resolver, eu não quero mais ficar assim. E resolva. Quando nós não resolvemos nossos problemas, sabe quem sai vitorioso? Quando nós não resolvemos nossos problemas com as pessoas, o diabo fica dando gargalhadas. Consegui. Lembra daquela historinha? Soltar o cavalo? Lembra? Para quem não lembra, vou falar rapidinho, né? Mas é uma ilustração também, né? Tinha 2 fazendeiros e de repente aí o diabo foi lá e soltou o cavalo de um, né? Aí esse cavalo foi na horta do outro fazendeiro, né? E estragou toda a horta, né? Comeu, né? Pisou.
Aí esse fazendeiro foi no outro fazendeiro, o seu cavalo lá, né? Aí começou a briga, né? Começou uma briga feia dos dois por causa do cavalo. Aí alguém que estava observando tudo foi até o diabo e falou: olha, você viu, diabo, o que você fez? Olha aí o que você fez os dois brigar lá. Aí o diabo só respondeu: olha, não fiz nada, eu só soltei o cavalo. E fica rindo por trás. E a gente fica: não falo mais com ele. Não vou mais na casa dele. Não vou mais nessa igreja, né? Alguns fazem isso também, né? E o diabo rindo. Irmãos, vamos realmente ter paz nos corações, amém? E resolver nossos problemas como adultos e não agir como crianças, né? Que possamos realmente ter paz. Eu preguei outro dia sobre o batalha espiritual, né? A mensagem do pastor Marvin, e algo que eu aprendi com ele, né? A mágoa é um veneno que você toma e espera o outro cair. Vai cair? Não vai, é você que vai se prejudicar, é você que vai morrer aos poucos. Então que possamos realmente tirar as mágoas do coração e ter paz com todos, amém? Como a Bíblia nos ensina. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor.